Oi, Gabi, tá me escutando bem? Você foi a primeira a aparecer na live. Tá conseguindo me escutar? O som está saindo bem, bom, ruim? Não está? Tá. E agora, o som melhorou? Tá conseguindo me ouvir? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando? Conseguem me ouvir? Oi, gente. Ah, perfeito. Oi, Olá, Tino. olá, olá, Oi, olá. querido. Tá me Tudo escutando bom? bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Perfeitamente. Deixa eu melhorar aqui essa visão aqui para não ficar sem a cabeça, né? Eu também tô tentando aqui. Vamos organizar. Acho que foi, né? Sim, sim, sim. Estamos melhor agora, né? Melhor. Deixa eu dar mais uma amplitude aqui. Pronto, acho que assim fica Olha, bom. o som que você falou que estava no seu ambiente está inaudível. Está. Pois Não, é, não, tá ótimo. Eu tá? acho que tem também essa captação com esse microfone, que ele é mais próximo e tal, fica melhor ainda. Então Se tá outra- ótimo. Vamos tentando aí. Ele vem, ele vai e a gente vai tentando aqui. Boa Perfeito. tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Boa tarde, gente. Como vocês sabem, esse é mais um encontro com o autor, que é organizado pelo grupo de pesquisa Enige UERJ. Meu nome é Ayla, eu sou orientanda da professora Regina Michele, e hoje nós vamos conversar com o Tino Freitas. Tino, eu vou apresentar você, aí se você quiser falar alguma coisa depois da apresentação, se quiser me corrigir, alguma coisa que eu fale equivocadamente, fique à vontade, tá Menina, bem? Vamos lá. Tino Freitas é escritor, músico, mediador de leitura e jornalista. Tem mais de 20 livros publicados. É integrante do grupo Roedores de Livros, que trabalha com ações de incentivo à leitura no Distrito Federal. Alguns de seus títulos já receberam importantes prêmios, como o Prêmio Jabuti, o selo altamente recomendável para crianças da Felinde e, pelo que eu vi, muitos outros prêmios. Tino, eu fiz um resumo bem conciso, né, sobre você, porque a gente quer ouvir você falar mesmo sobre sua trajetória, sobre os seus livros. Então, se você não quiser falar nada, eu vou começar a fazer a primeira pergunta, mas deixa eu te dar a palavra primeiro. não, é só para desejar agora com calma, né? Uma boa tarde. Ayla, obrigado pelo convite, a Regina também, a toda a equipe. É sempre um prazer poder somar, né? E a gente tem aproveitado muito esse tempo de estar em casa para poder trocar com essas ferramentas que a gente facilita um pouco o nosso encontro, né? Eu sou um pouquinho disso tudo aí que você falou, mas eu sempre fico um pouco não sei, incomodado não é a palavra, mas é estranho a gente falar dessa questão dos prêmios, dos livros e tal, né? Porque primeiro o prêmio vai para o livro, não vai para o autor. Eu sempre gosto de ressaltar isso, que o premiado é o livro lá e tal. E o livro nunca é feito como a gente trabalha com o livro ilustrado, o livro para criança. Esse livro sempre tem a ilustração, então ele é um livro que tem, né? Não é o Tino que ganha, é o editor, o ilustrador, o escritor, todo mundo junto. Então, o prêmio é do livro, e para a gente o grande prêmio, embora esses sejam bacanas da gente poder, né, colocar e falar disso, o grande prêmio é a gente ter o leitor conversando sobre a obra, dizendo, partilhando o que é essa. Enfim, são as leituras partilhadas as mais valiosas, as mais queridas possíveis. Eu acho que era isso, mas vamos lá, vamos em frente. Perfeito, Tino. Nossa, é verdade, tem toda uma equipe por trás, né, da produção de um livro. É, vamos lá, É. vamos para a primeira pergunta, então. Queria que você começasse com a clássica pergunta de você contar pra gente sobre sua trajetória profissional. Como você se tornou escritor? Ui, temos quantas horas mesmo na live hoje? Uma horinha, infelizmente. Não, olha só. Não, eu acho que o meu trabalho ele percorre, eu acho que é legal de falar, e eu vou talvez gastar aí aqueles 5 ou 8 minutinhos que a gente falou, que é a questão de onde vem o escritor,
ele passa pelo leitor, passa pelo mediador, até chegar ao escritor, penso eu, que é o meu caso, né? Então, eu tive um momento na minha infância que eu morei no interior da Bahia, numa cidade chamada Sobradinho, e lá a escola onde eu frequentava não tinha uma biblioteca infantil, de literatura infantil. Acho que não era nem comum que tivesse. Não era um pecado da escola. Não era como hoje a gente pode encontrar mais gente batalhando por isso, né? E não lembro de ter uma biblioteca. Era um acampamento, uma cidade pequena que abrigava as pessoas que trabalhavam na usina hidrelétrica. Hoje já virou cidade, naquele tempo era como se fosse, fazia parte de um outro distrito, uma coisa assim. E não lembro de ter uma biblioteca pública, pelo menos não lembro de ter frequentado. Então, o meu encontro com a leitura se deu em casa, com minha mãe, meu pai, mais a mamãe. Mamãe foi professora durante a vida toda, a partir do momento que ela se forma e tal. Mas eu não tenho uma lembrança física agora aqui da gente junto lendo o quê? A lembrança que eu tenho mais latente é do meu pai me levando até a banca de revista que tinha em frente à escola, me apresentando ao dono da banca e dizendo que a gente podia... Ô Tino, esse é o Zé Campos, que é o dono da banca. Zé Campos, esse é o Tino, meu filho. A partir de hoje você deixa ele levar o que ele quiser, quando sair o pagamento do mês a gente acerta. Eu tinha uma banca de revista fiado, onde, claro, inicialmente, ali pelos 6 anos de idade, eu já lia vorazmente, mas tinha uma queda muito pelos livros inicialmente do Maurício de Souza, alguma coisa da Disney, a Recruta Zero, até que eu comecei a ler os Tex, fui deixando a coisa mais complexa, até que eu encontrei na banca uma coleção, passei a fazer desde o primeiro número, que chamava Taba. Eu até separei para mostrar para vocês, eu tenho um exemplar que não é o primeiro, mas Sapo Vira Rei Vira Sapo, que é da Ruth Rocha, com ilustrações do Walter Ono, e a música, ele diz assim, música Chico Buarque, mas é a Nara Leão cantando, né? É a banda. Então, essa coleção, ela vinha, ainda vem, né? Com um disco, onde um lado do disco era a história dramatizada, a história da Ruth Rocha, no caso aqui, e do outro lado vinha a música, que era uma música de Gal Costa, Caetano, Gil, Nara Leão. Então, essas pessoas maravilhosas da nossa música brasileira, já naquele tempo, para um menino que ainda não tinha uma noção muito grande disso, porque tudo era muito novo, a gente estava no interior do Brasil. O primeiro livro era um livro do Joel Rufino dos Santos, dessa coleção, que chamava Marinho Marinheiro. Eu tenho numa outra edição, não tenho essa, uma hora eu vou encontrar. Mas já era uma história transgressora, e a gente vivia a ditadura. Papai trabalhava teve um momento de líder sindical, teve essas coisas assim de batalhar pelos direitos ali da turma, mas não era tão latente assim essa coisa de você emergencialmente estar lidando com essas questões, mas eu estava ali como uma criança peralta, porque Marinho Marinheiro, era a história de um menino que queria usar uma gaivota na cabeça no lugar do chapéu. Ele queria transgredir um pouco. Eu acho que fui transgredindo e continuo um pouco a partir talvez desse início do Joel, que tem livros incríveis, mas esse foi o que me marcou naquele início lá. A partir disso, essa coleção se aproxima do que eu vinha me tornar, músico e escritor. Essas duas coisas estão presentes na coleção, né? Pelo disco da coleção, com esses feras da MPB, e pelos feras também da literatura, porque era Silvertoft também, enfim, muita gente que estava presente nessa coleção da Tábua. Então eu cresço cercado de histórias, até que lá pelos 12 anos, acho que 12 anos, papai cancelou a conta, porque eu estava levando as revistas que eu não podia levar, e aí, você não pode, 12 anos, que é isso, rapaz. Né? E aí eu vou partir para outras leituras, eu vou entrar nessa leitura jovem e adulto, passei também pela coleção da Vagalume, enfim, todo mundo, né, teve esse processo. Muito tempo depois, aos 16 anos, já em Fortaleza, então eu toquei em barzinho, fiz teatro, cheguei a gravar um disco, enfim, e é com isso que eu vou
segui a minha carreira profissional até Brasília. E em Brasília eu fui trabalhar com música, claro, mas aí depois conheci a Ana Paula, nós fomos casados, 14 anos, e a Ana teve uma ideia de criar um projeto que é o Roedores de Livros. E, enfim, fomos juntos. Primeiro ela me aproxima sem querer da literatura infantil, porque enquanto eu esperava que ela fosse se arrumar para a gente sair, para um jantar, alguma coisa, eu estava na sala dela, onde tinha já uma estante enorme com livros ilustrados, né? E isso era sedutor para mim porque eu não conhecia, e ela já trabalhava com isso. Ela trabalhou muito tempo na formação do professor para ser um mediador de leitura. Então, eu abri aquilo e me assustava do tanto que aquelas histórias, beijo, Léo, um tanto que aquelas histórias nos emocionava, me tocava adulto, né? Tinha certeza que era um acervo que ela usava para ler para os pequenos. E todos nós tínhamos filhos pequenos naquele momento. E aí ela vai para o Roedores, eu vou para o Roedores como músico, porque era uma ferramenta que tinha, depois eu acho que a gente vai falar um pouco disso, e de olho no trabalho que a Ana fazia na mediação com as crianças. E me adorei aquilo, achei massa, tentei experimentar, gostei, acho que não faço tão bem quanto ela, mas faço bem essa troca de ler com o outro, né, que eu acho que é importante. E um dia eu tive uma vontade, um desejo, uma inveja danada de que em algum lugar alguém fizesse o que eu estava fazendo, ler um livro de outra pessoa para uma criança, só que estivessem lendo o meu livro, né? O desejo meu era esse. E eu tive uma ideia para escrever uma história, escrevi uma história, o primeiro livro é o Cadê o Juízo do Menino. Hoje ele está publicado pela Brink Book, mas ele foi publicado inicialmente por uma editora do Rio, a Manati, minhas editoras queridas a quem eu sempre presto homenagem, a Bia Hetz e a Silvia Negreiros, que acreditaram num cara que estava começando. Enfim, esse livro aconteceu e eu segui. Hoje são mais de quase 30 livros publicados e uma trajetória de 11 anos que espero que seja recente. Mudou minha vida, né, profissionalmente, porque eu carrego a música comigo, mas profissionalmente o primeiro que vem à frente sempre o escritor e tudo que é literatura que eu carrego, porque eu gosto muito de estudar, estou sempre lendo para aprender mais e compartilhando aí com o pessoal. Eu acho que é um pouco disso. Bem legal, né? Então, Tino, você já pensou diretamente em escrever livros voltados para a literatura infanto-juvenil? Ou você ficou em dúvida? Como que aconteceu esse seu contato com a literatura infanto-juvenil? Você falou que ficava lendo os livros lá na sala da Ana Paula, né? Você participou do Roedores. Mas, de algum momento, você pensou em não escrever livros de Lige? Ou não? Não. Eu acho que é tipo quando eu acho que eu passei boa parte da minha vida sem ir para a cozinha. E aí, uma hora, quando eu mudo e vou ficar sozinho, eu tive que me virar. E aí eu descobri que eu gosto de cozinhar, descobri que eu sei cozinhar e de que faço isso com paixão. Sim. Né? Então eu estudo para fazer uma receita nova e tal. Então o mesmo aconteceu com a literatura infantil. Infanto-juvenil, vamos colocar assim. Mas eu me sinto muito confortável em escrever para essa mídia que tem texto e imagem. Embora eu não seja o cara da imagem, na prática, eu gosto de pensar os meus livros com as ilustrações. A maioria deles eu acho que tem um tanto disso. Mesmo quando é um texto que ele corrido, se eu fizer aqui a leitura dele para você, você vai compreender toda a história, eu estou ali atento ao que a ilustração podia dizer a mais, além disso. Então, isso está lá atrás desde o primeiro livro, sem eu saber de nada disso, eu já pensava, porque a ideia original do Cadê o Juízo do Menino era que o livro fosse um pop-up, onde a criança abrisse a porta da geladeira, abrisse a janela, olhasse embaixo do travesseiro, mas é tão difícil, ainda hoje é difícil você bolar um livro tão rico em soluções gráficas no Brasil. Nosso parque gráfico, ele, por não fazer isso tanto, acaba encarecendo demais o livro e tal. E as meninas, junto com a Mariana Massarani, que foi minha parceira no Cadê o Juízo do Menino, criaram uma solução maravilhosa, né? A partir da minha ideia de esconder os parafusos, as meninas fizeram uma ideia ainda mais legal de transformar essa ideia no livro,
um livro bacana que segue sendo um sucesso com os É leitores. incrível esse livro, eu adoro E ele. eu gosto muito, me divirto pra Sim. caramba com ele. As Ainda crianças também hoje adoram. Desculpa, tio. é isso, é um tanto disso. Bem, Tino, aproveitando então, queria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo pra gente, de escrita, né? A motivação, a inspiração, como que ocorre todo esse movimento? Ui, olha, eu gosto de dizer uma coisa que é muito simples e que acho que se parece um pouco comigo. O meu processo de criação ele é caótico. Ele não obedece a uma regra. É, eu já saí, eu estou falando do processo criativo como um todo. Então, eu já saí do banho na época que eu tinha cabelo, com cabeça cheia de shampoo, correndo para anotar a ideia de uma música que depois virou uma canção chamada Fábula, que eu gosto muito. Eu escrevi o papel e os pingos da água com as bolinhas de sabão do shampoo ainda caindo no papel, porque foi a ideia que eu tive, o insight que eu tive ali para não perder. Porque às vezes eu perco. E aí, por exemplo, já aconteceu de eu estar escrevendo uma história, putz, essa história tá massa, que legal, bem bom, tocou a campainha. E eu fui atender, e era um amigo meu que estava vindo de Cuba, ele chegou e estava trazendo uma garrafa de rum, aí a gente sentou, tomou metade da garrafa de rum, conversamos baboseira, não sei o que, papai, ele foi embora e eu voltei, eu estava com a história toda na cabeça. E essa história sumiu. Plim, saca? E aí sumiu e eu nunca mais consegui escrever. Aí um dia eu apelei, né? Já que eu não consigo escrever, eu vou chamar alguém para escrever comigo. Convidei uma parceira para fazer o livro, que é a Blandina Franco, e fizemos uma história juntos. Ela leu aquilo lá até lá e disse assim, ih, vamos para aqui. E aí foi destravando e fizemos uma história juntos e foi muito legal. E aí, enfim, funciona assim, às vezes trava, às vezes não, às vezes é rápido. Eu tive um insight há alguns dias atrás, porque eu tô trabalhando num projeto do qual eu fui convidado para escrever, que fala sobre patrimônio material. Que é um trabalho bem... trabalho mesmo, trabalhoso no sentido de que eu gosto de escrever, então é prazer, mas exige muito estudo e tal. E eu tenho estudado tanta coisa, descoberto tanta coisa sobre a nossa cultura, e algumas delas me despertam novas ideias. E aí eu vou ali, puxo, anoto, guardo ali para o canto. Sempre gosto muito de escrever tudo à mão, tenho os meus rascunhos ali. A Rosa Amanda disse que tem que mandar os rascunhos para mim, porque eu adoro colecionar essas coisas e tal. Estou devendo isso para a Rosa. Mas é assim um pouco, eu escrevo meio que ruim mesmo, que a minha letra às vezes nem eu mesmo entendo, mas a ideia está fervendo, está funcionando e eu volto aquilo e vou trabalhando. Mas é assim, caótico. Às vezes é uma ideia que vem, às vezes eu quero escrever, no caso do Leila, eu quis escrever sobre o tema, alguma coisa me implicou a fazer aquilo, e aí eu fui estudar até a hora que veio a ideia. Eu sabia que eu queria escrever aquilo, mas eu tive que esperar que a ideia viesse. Mas para isso eu fui me alimentando de informações, fui lendo entrevistas, fui fazendo até que um dia chegou a história. Então é um tanto disso, é você ficar aberto para o mundo, você tem preguiça de desligar a televisão na tomada, que é o que as pessoas dizem que tem que fazer. Então você desliga no controle remoto, fica aquela luzinha vermelha. Então eu acho que o tempo todo eu estou com a luzinha vermelha funcionando, até que tem alguma hora que plim, acende a luzinha verde, e aí eu tenho que parar tudo. Só para a última lembrança, o controle remoto foi assim. Tem um livro que fiz com a Manati também. Estava num café em Brasília, depois do almoço, com os amigos, e na mesa da frente tinha um casal com um filho mais velho e uma criança de 10 meses, 11 meses, alguma coisa assim. Aquela criança que você enfia naquela cadeira pequenininha para ela ficar parada. E ela estava parada, assim, então, não se mexia. E eu provoquei assim, os meninos, digo, ó, aquela menina ali não está se mexendo. E aí todo mundo olhava e ela não se mexia, eu estava lá, parada. Aí um amigo meu disse, parece que deram um pause na criança. E quando ele disse isso, eu comecei a escrever a história no guardanapo e tal. Pá. O abraço passo a passo eu escrevi no avião, no guardanapo da Avianca, que era um voo voltando de São Paulo para cá. Mas instigado, porque a editora me pediu, eu quero um livro para voltar para esse público bebê e os pais. Então eu tinha essa noção do que era. Então
nos 2, 3 dias antes de eu voltar de São Paulo para cá, eu peguei umas revistas dessas de bebê, a revista Crescer e tal, comecei a ler e me inteirar do que podia ser interessante e tal, até que veio uma ideia, e essa ideia veio na hora que serviram o lanche lá, no avião. Eu deixei o lanche de lado, peguei o guardanapo, escrevi ali, e nasce. Então, tem essa coisa caótica. Eu acho só que a gente precisa estar, no meu caso, eu preciso esperar que a ideia venha um tanto. Às vezes tem alguma coisa de prazo que você tem que cumprir e tal. Para mim, eu prefiro esperar que venha a ideia, porque aí eu viro à noite, eu escrevo o tempo que for, não tem hora para escrever, eu escrevo de qualquer jeito, não precisa botar uma roupa especial, escrevo vestido, pelado, estamos saindo do banho, correndo, mas eu gosto muito de ter, depois que eu escrevo, que acho que a história está pronta, eu acho que a história tem que ter um tempo. Ela precisa de um tempo para descansar, para a cabeça da gente sair dessa ideia de que está bom, para você voltar esse texto um tempo depois e opa, que legal, ainda está bacana. Então, isso é legal. Essa história que eu fiz com a Blandina é uma história que eu comecei a escrever em 2011, 2012, e vai sair publicado o ano que vem. Então, quase 10 anos depois, e ela permanece depois que a gente fez, que já tem uns 3 anos que está feita, um pouquinho mais, um pouquinho menos, continua deixando a gente feliz, porque ela emociona, faz a gente sorrir e tal, pá. Então, essas coisas são importantes. Acho que esse termômetro, você tem que se desligar um pouco do livro para voltar para ele de novo e ver se está bom, e não tem problema nenhum em jogar fora, está horrível. Eu escrevo muito mais coisa ruim do que coisa boa. Eu só não publico, né? Não é nem mando para a editora, eu evito o constrangimento. Entende? A gente tem que ter a noção de que o importante não é a quantidade de livro. A gente não está numa competição de quem tem mais livro, né? Aquela coisa do menino lá do outro mundo, quem tem um negocinho maior. Não, não é isso. O mais importante é aquele livro que fica, né? O livro que daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se Deus quiser, continua no imaginário dos pais, dos filhos que compram, dos pais que compram para os seus filhos, porque quando eram crianças leram também. Eu espero chegar nesse lugar aí. Muito legal, Tino. Eu queria aproveitar e pedir para você falar sobre a sua linguagem. Como que é o seu estilo de escrita? Você pensa no público infantil, uma linguagem, sabe, mais fácil? Ou você não pensa nisso? Como que funciona para você? Eu acho que eu vou primeiro. Acho que eu vou. Depois que eu vou, aí eu volto. Aí quando é tipo... Você vai fazer a compra no mercado, não façam isso, tá, gente? Você vai fazer a compra no mercado e você leva R$200. Aí, quando você está passando o caixa, a compra já está com quase 400. Aí você tem que fazer aquela seleção e vai tirando aqui até chegar nos 200, que você só pode fazer com 200. Eu toda. Não pode fazer 400. Então é um tanto disso, assim, você tem que... Eu vou primeiro, encho o carrinho e depois eu saio tirando ali para garantir que o meu livro vai ter os R$200 certinho, que é o tamanho da coisa. E lógico, depois vai para o editor, e o editor pode fazer disso o que ele achar que é mais necessário. Acho que é sempre importante também, mais importante do que falar, é ouvir. Então, os meus parceiros, e considero todo mundo parceiro, o design, a ilustração, o trabalho do editor, você poder ouvir, dialogar, e entender que estamos todos ali prontos a fazer o melhor livro possível. Eu acho que esse é o lugar e é para onde eu trabalho. Então, meu processo é um tanto disso. Agora, eu gosto sempre de ter, porque como eu venho da música, eu acho que tem a ver com uma coisa que a gente vai falar já, a música me dá esse ritmo, então eu procuro, às vezes, mesmo na prosa, na maioria dos meus textos, ele tem um ritmo tanto do texto, que às vezes rima, mesmo sem ser uma quadra poética e tal, como também eu gosto do ritmo no virar da página. Então a música ela é importante na minha construção também. Acho que tem mais a ver isso do que basicamente dizer que gosto de colocar uma pitada de humor aqui e ali, porque o humor é inerente meu já, porque vem essa coisa do Ceará, e acho que tem um pouco de DNA dos meus pais, que vem desse lugar do humor, enfim.
Embora o meu irmão, por exemplo, seja muito mais divertido do que eu, quando ele se senta para contar uma história, é hilário e tal. Mas eu acho que vai um pouquinho junto também. Perfeito. Então, aproveitando o gancho sobre a música, você também é músico, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da forma que você relaciona a sua paixão pela música com a literatura infanto-juvenil. Gostaria que você falasse sobre a presença da musicalidade em suas obras, por favor. Bom, mais fácil eu te dizer isso, vamos supor, lendo. Perfeita, por Vou favor. primeiro para o Juízo, que já ouvi falar aí, que tem um trabalho bacana, que gosta do Juízo e tal. Mas o Juízo é um parafuso o Juízo é um parafuso que a gente deixa apertado para a máquina do pensamento não fazer nada errado. Tem gente que desaperta, solta só um bocadinho, tem gente que perde a peça e fica todo maluquinho. Então é como se fosse um relógio ali batendo para um lado e para o outro, e eu tenho sempre, de um tempo para cá, a ajuda mais do que bacana do meu amigo Léo Cunha, que me ajuda aí com... Olha só, eu vou precisar, gente, senão ele vai insistir. Me dá um segundinho só, tá? Tá bem, fica à vontade. Infelizmente. A gente aguarda. Gente, vou ler todas essas mensagens pro Tino, tá bem? Só estamos acabando de fazer algumas perguntas, e aí, antes de terminarmos, eu leio tudo isso. Pronto, foi dizer que a obra acabou, que eu posso botar o carro de volta, no lugar e tal, etc. Perdão, gente. Coisa de Não tem live, problema, vai faz entrar, vai parte. entrar. Mas a música é um tanto disso. Como eu compus, eu componho também, faço minhas canções, eu acho que na hora de escrever, o Peixeirinho, ele diz assim: o Peixeirinho acordou bem cedo no litoral, o sol também despertava, bocejavam a água e o sal. Então tem essa brincadeira. Eu gosto da hora que ele encontra a passardinha. Cadê? Sim, muito legal mesmo. E assim que Peixeirinho descobriu de onde vinha, apareceu na sua frente uma bela passardinha. Suas penas se arrepiaram, ficou bobo, boquiaberto. Seus olhos se arregalaram quando ela chegou bem perto. Coração bate-cum-bum, suava feito tambor. Bate-cum-bum, bate-cum-bum. Será que isso era o amor? E aí vai seguindo. Quer dizer, essa coisa da sonoridade, porque para quem é criança, às vezes você está ali ouvindo o mediador, você ainda não é esse leitor autônomo, essa sonoridade ela é muito importante. Ela pega, eu vou citar, já disse isso algumas vezes, mas tem o Minhas Tardes com Magritte, que é um filme que eu adoro, com Gerard Depardieu, e ele é um cara que ninguém nunca contou histórias para ele. E ele encontra uma senhora, bem velhinha já, que vai lendo histórias para ele e tal. E aí tem uma hora que ela termina uma história e ele diz: eita, você me pegou pelas orelhas como se pega um coelho. E é sensacional, é um pouco disso, eu acho. Se você oferece isso na hora da mediação, o leitor está ali preso. Ele está preso no que você, no livro, na história, no texto. E eu acho que esse é o ponto crucial da hora que você vai preparar uma história. É você fazer com que o leitor esteja ali esperando qual é o próximo balanço que vai rolar, entendeu? É música, você está ali, né, brincando. O juiz é um parafuso, né, ou então lá no Quem Quer Brincar Comigo, a pequenina casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com tanta visita esquisita. Cara, a tradutora desse texto, quando foi fazer para inglês, ela quase me mata ali. Você é doido, você quer me matar e tal. Porque é um tanto disso, né? Como é que você faz? Porque no caso, como é um texto corrido, não é um inverso, né? Você tem essa brincadeira. A pequenina casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com tanta visita esquisita. Então, giganta, espanta tanta, visita esquisita. Então, mas tem esse dançar do som da palavra que vai te seduzindo. Porque é como você cozinhar, como eu já falei ali atrás. Você está seduzindo. É o perfume, é o jeitinho, né? Para quem perguntou, o filme é Minhas Tardes com, acho que é Magritte, ou Marguerite, de Margarida, não sei. É alguma coisa assim. Põe Minhas Tardes de Gerard Depardieu que você vai achar aí, em algum lugar. Perfeito, Tino. Tem aqui uma pergunta da Meg Antunes, escritora. Olá, Tino, Meg. tem algum livro que você mais goste, né? Algum livro favorito? Pelo que eu entendi, algum livro seu que você
Se eu estiver Dos meus errado, livros eu não tenho nem o que dizer, eu sempre digo, porque esse negócio, não, cada um e tal, eu gosto de todos eles e tal, mas o Juízo para mim é o meu favorito. sim, é E é maravilhoso. fácil de explicar do Juízo, porque ele foi o primeiro livro, gente, Primeiro. desculpa, mas a primeira vez que você fica tenso esperando o livro chegar, para ver se, né, você abrir o livro, sentir o cheirinho, tirar do plástico, a primeira vez que você vai para uma escola conversar sobre o livro, a primeira vez que eu ganhei um prêmio também já foi com o Juízo. Então, todas essas primeiras vezes foi com o Juízo. Então, das outras vezes, olha, eu ainda sinto, por exemplo, eu agora estou esperando ansiosamente chegar o meu livro mais recente, que é um livro em parceria com o Léo, que a gente já escreveu há um tempo atrás e que eu estou aqui só fazendo de conta, sorrindo, mas por dentro eu estou aqui doido para pegar o livro, né? Quero ver o livro, quero saber como é que está, quero sentir o papel e tal, pá. Então, essa sensação de primeira vez que foi lá atrás, eu tive com o Juízo, embora ainda me mantenha fresco com os outros. Não tem a ver porque o Juízo é mais bem elaborado, tem a Mariana, que é minha parceira, amiga de longa data. Não tem nada disso. Tem a ver porque as primeiras sensações. Você vai sentir aquilo de novo, é como um prato preferido. Você vai sentir comer aquilo de novo, mas a primeira vez que você comeu lá atrás, foi aquele dia, foi aquele encontro, tinha aquela, né? Tem essa conjunção aí. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco sobre Leila. A Regina Michele, minha orientadora, até comentou, né, que é um livro de uma delicadeza imensa. É um livro que dói e oferece um caminho de libertação, como ela comentou aqui pra Ai, que gente. bonito isso. E é um livro que É, realmente eu chorei lendo, é um livro que eu acho muito marcante, muito emocionante. Eu queria que você falasse sobre ele pra gente, por favor. gente, olha só, se você chorou lendo, imagina eu que tive que escrever esse negócio. Eu quero saber sobre isso. O Leila foi muito bom fazer o Leila em vários sentidos, tá? Leila, para quem não conhece, é esse mocinho aqui, é um livro, uma parceria com a Thaís Beltrame, que fez as ilustrações, e com a minha São editora perfeitas. A Lourdinha, que é da Abacate, que, putz, grila, Lourdinha, eu acho que esse livro não poderia sair para outro local, porque precisou de tempo, precisou de boas ideias, precisou de puxões de orelha, e acho que a Lourdinha, ela sabe bem a temperatura para conversar comigo sobre tudo isso, sabe? Tem aquela hora que você quer explodir porque o livro não está daquele jeito ainda, e aí a Lourdinha vem ali e oferece um tiquinho de cachaça de Minas e chama a gente para dar uma volta, vamos conversar ali e tal, e dá um jeito. Mas o Leila, eu fui a uma escola em Porto Alegre, não é em Porto Alegre, no entorno de Porto Alegre, eu acho, para a Feira do Livro, há muitos anos atrás, e a escola inteira tinha lido vários livros meus. E eu era o autor destaque, tem um nomezinho para isso lá, autor na escola, alguma coisa, onde toda a escola te recebe. E uma menina tinha ganho o concurso de quem fizesse o melhor desenho inspirado nos livros, faria um desenho na camiseta. E eu iria ganhar a camiseta. Naquele tempo eu estava, assim, pelo menos uns 10 arrobazinho maior do que eu estou agora. E estava frio na escola, eu estava com uma camiseta, outra camisa por cima, um pullover e um casaco, para você ter uma ideia de como estava frio, né? Aí eu tirei o casaco, tirei o pullover e peguei aquela... Tava todas umas 400, 500 crianças assim no pátio, e as professoras, a diretora, a coordenadora, num palcozinho, e essa menina no palco. E ela me dá a blusa, toda feliz, com um sorriso lindo. Eu pego e tiro ali o casaco, tiro o pullover e visto a camisa por cima. É claro que a camisa não estava no meu número, né? Então ficou aquela coisa espremida, assim, tipo aqueles bonequinhos de balão que você faz de ar, assim, todo amarradinho. Plof! E aí todo mundo riu. E é um pouco meu isso também. Eu já estava esperando isso, né? Sim. E aí ela também riu, a menina e tal, e aí eu abracei para agradecer e disse alguma coisa a ela do sorriso. E quando eu disse disso, ela se afastou de mim e foi para trás da professora imediatamente. Então, e para mim foi muito nítida essa visão de que ela me deu um grande presente e ela estava muito feliz, e o que eu dei em troca foi uma memória de alguma coisa muito ruim. Fiquei muito mal com isso, extremamente
eu ainda tive que passar 1 hora, 2 horas naquela escola, as pessoas não tinham culpa disso, eu tive que me vestir de uma outra coisa para poder seguir em frente. Alertei a professora do que tinha acontecido, e a menina estava ali do lado da outra professora o tempo todo, né? Então eu saí de lá com a certeza de que eu precisava falar sobre isso, precisava desengasgar essa coisa de que ou a minha voz ou a frase que eu disse tinha tirado o sorriso daquela criança. E aí, sei lá, 6 meses depois eu tive um insight, eu já estava lendo um tanto sobre o tema, eu tive um insight da baleia, eu queria escrever Leia e o Barão. Aí descobri que Leia não tem mais acento, então ia ficar Leia e o Barão, que era Leia de baleia e Barão de tubarão. E aí no mesmo instante, os neurônios lá pulando, correndo e tal, veio Leila. Quando veio Leila Diniz, veio a Jubarte no Rio de Janeiro, veio a cena do biquíni, então já vesti o biquíni na baleia, já botei os cabelos nela, e que já estavam, quando era Leia, já na minha cabeça. E eu digo, bom, tem a personagem, tem um antagonista, que é o Barão. Vou procurar uma parceira, porque eu achava que esse livro já tinha que apresentar para a editora com alguém junto. E a minha primeira parceira foi a Elvira Vinha. E a Elvira se emocionou muito com o texto que tinha, que ainda era diferente desse. Traçou uma ideia, me chamou para ir a São Paulo, eu fui a São Paulo, choramos juntos, muito, construindo a ideia do livro com as ilustrações, enfim, até que foi a hora de chegar na editora, e a Lurdinha topou. Quando ela topou, que ligamos para a Elvira já estava internada, e a Elvira viria a falecer 3 meses depois. E aí eu tenho um luto duplo, porque eu perdi uma grande amiga, parceira, nós temos 2 livros juntos, o Lélia seria o terceiro, alguém com quem eu podia desabafar de temas os mais difíceis, porque Elvira era de uma inteligência absurda, uma artista completa, tanto dos seus romances lá, dos seus livros para adulto, como o seu trabalho como artista plástica, ou de textos para a literatura infantil e juvenil. E do livro, porque eu não tinha condição de fazer o livro que eu pensei com Elvira com outra pessoa. Então eu passei, sei lá, meses, quase 1 ano, sem tocar em Leila, no livro. E aí um dia eu fui passar uma semana, peguei férias e, sem avisar para ninguém, fui para Recife. Me tranquei no hotel. Eu descia só para caminhar, porque eu estava num processo de perder umas gramas aí e tal. E lá eu reescrevi o Leila. Encontrei a Thaís, apresentei para ela, a gente conversou muito, e aí, enfim, vem a conversa de que o Barão não pode ser um tubarão. Ela que me disse isso, e ela me disse o porquê, e era óbvio que não podia ser um tubarão, por isso que é importante a gente ouvir o outro. E aí eu falei, beleza, vai ser um polvo, então, porque ela preferia o polvo, como ele é maleável, ele pode ser tanto o bonzinho, como depois ser mais agressivo. E aí eu sugeri a ela que nosso polvo, então, teria 5 tentáculos, porque ele não é um polvo, ele é uma mão. Então, aí ela, opa, essa ideia também é legal, e a gente foi trocando. Percebi que com a Thaís a gente ia ter N possibilidade. O Leila é uma conversa de 2 horas sobre o que não aparece, né, no livro e tal. Então, o que eu mantive, eu acho, que está desde a ideia da Elvira, que principal é a ideia da ostra, que a gente mantém a ostra na capa do livro. Para quem não conhece, aqui é uma capa que tem um corte, e se você abrir a orelha, você vai ver várias ostras, porque, na verdade, esse livro ele conta a história de Leila, essa aqui. Mas a gente tem que ouvir, tem muitas, infelizmente, ainda outras que precisam ser ouvidas, né? E aí a ostra está o tempo todo no livro. Ela é uma ilustração, o texto não fala da ostra, mas a ostra está o tempo todo ali fechadinha, a história vai passando, ela sofre o assédio, o Barão diz o tempo todo, né? E aí, pequena, não sei o que, e aí, pequena, a gente pensa que ele é um monstro, né? Porque o tempo todo chamando ela de pequena. Quando ele aparece, ele é esse bostinho aí, é um quase nada na frente dela, mas a voz dele dá essa sensação
para ela de pequenez, porque ela não consegue entender os caminhos. E aí, quando ela, enfim, aí ela cai, a gente muda o design do livro, sugere que você faça uma leitura, o que era na horizontal para vertical, para mostrar a profundidade. Ela cai, ela tem a ajuda dos amigos, e aí quando ela encontra com ele, ela diz, tem vontade de falar, e a primeira coisa que ela diz é: o meu nome não é Pequena, né? Primeira coisa que ela fala. E aí tem a ostra, né, é como se a ostra estivesse falando também, é o encontro das duas, de Leila com ela. E ela diz tudo, e ela vai dizer: agora eu sou uma baleia livre, porque tem, se você botar no Google depois, Leila Diniz, sou uma mulher livre, você vai para uma frase da Leila que tem lá, e que é bem importante, eu achei, resumir. E quando eu disse sou uma baleia livre, a ostra se abre, e a gente tem aí essa pérola negra na ostra. O tempo passa, só imagem sem texto, outra página só imagem sem texto, e a ostra aparece vazia aqui, e até que a gente encontra com a Leila, já com o tempo passado, outro cabelo, de outra forma, e usando a pérola, né? A pérola negra num colar. Aquela metáfora de que a pérola se forma do incômodo da ostra, né? Uma poeira, uma bactéria, alguma coisa que vem lá dentro causa um incômodo, a ostra joga a madrepérola, e aquilo nunca sai dali de dentro, quer dizer, está presente, mas não vai conseguir te atacar da forma como atacava antes. Então, isso tudo com metáforas, né, gente? Isso é para dizer da construção do livro, é uma oportunidade de falar isso aqui. Mas o livro ele vai ter outras camadas, vai ter a possibilidade de a gente falar sobre o lixo que o homem joga no mar, e aí o vilão é parte desse lixo. Na hora que ele vai preso junto desse lixo. Enfim, são várias camadas. É um livro muito importante para mim, porque ele perpassa. Eu gostaria que aquela menina lá de trás tivesse a oportunidade de encontrar o Leila antes do nosso encontro, sabe? Então, que outras meninas e outros meninos possam encontrar Leila aí pelo caminho. E tem acontecido, assim, toda semana a gente recebe aqui, por e-mail ou por mensagem, nas redes, inbox, depoimentos de leitores, e tem sido bem emocionante, embora a gente desejasse não precisar de falar do Leila com nossas crianças, né? Sim, mas é necessário, né? A gente sabe disso. É necessário, E é um livro importantíssimo. incrível para isso. E a gente tem visto que tem notícias de outros livros também bacanas e que estão sendo lidos, e tem sido um tema que tem estado Feito presente parte. aí nas redes e tal. Então isso é importante, e estou muito feliz, como a Thaís também e a editora toda, de fazer parte dessa construção de uma criança mais ciente, mais consciente de que pode dizer não, e de que pode contar as suas coisas para quem é mais próximo, né? Seja ele quem for, mãe, amigo, professor, enfim. Ele não é um livro... Bom, é uma história que gosto muito. Enfim, me dá uma alegria enorme falar de Leila. Ele é incrível. Obrigada por falar sobre ele, Tino. Tino, a Karen Ascioli pediu para você contar um pouco dos seus próximos planos. Você já lançou um pouquinho pra gente sobre isso, deu algumas dicas, mas ela pediu para você falar um pouco mais sobre isso, por favor, pra gente. Karen, sou fã, hein? Sou fã, já disse isso. A Karen levou o Quem Quer Brincar Comigo, eu acho que para casa, e se divertiu lá com a neta, alguma coisa Que assim. legal. Mandou umas fotos bem legal, bem bacana. Eu tenho alguns projetos, eu dou curso sobre dois temas. Um sobre literatura infantil, que eu não consegui ainda passar para o virtual, porque os livros tinham ficado... Eu voltei a Brasília, eu estava até semana passada em Fortaleza, a quarentena inteira, e aí não consegui preparar virtualmente esse curso de literatura infantil, que eu dava presencialmente, né? Mas o curso de contos de fadas eu tenho dado e tenho estudado mais ainda, tenho me aprofundado muito, então fiz alguns recontos e vão sair agora para o começo do ano, enfim, algumas histórias dessa daí. Difícil a gente pensar em planejamento,
diante da pandemia, Karen. Mas já há a participação em alguns eventos virtualmente. A gente percebe que vai acontecer isso por enquanto, né? Mas se fala muito de que o segundo semestre do ano que vem a gente vai estar liberto disso, né? Então eu espero poder desfrutar do encontro pessoal com os leitores. Mas o Quem Quer Brincar Comigo acabou de sair em Portugal, e está tendo uma resposta muito boa do público lá. Então é a possibilidade de, tendo a vacina e a gente conseguindo sair de casa com segurança, eu provavelmente vou passar um mês fora, trabalhando o livro a pedido da editora por lá. Mas voltando para cá, que é o nosso lugar, o cantinho, eu acho que vai ser um ano, tem sido um ano frutífero de trabalho, mesmo com a quarentena. A produção, eu tenho escrito bastante e alguns livros ficaram para sair agora nesse segundo semestre e no começo do ano que vem. Então, acho que é importante dar visibilidade a esses trabalhos, e permanecer em contato, porque eu acho que o mais importante da gente que produz, que está nessa cadeia do livro, é a gente estar em contato com o outro. Então, conhecer o trabalho da Karen, ler um pouquinho mais, o que a Karen está fazendo de novo. Já que eu estou em casa aqui, eu vou, sei lá, vou pedir, vou passar numa livraria do bairro, vou pedir para entregar aqui um livro, eu vou conversar com o Luiz Antônio Aguiar, está lançando agora um livro pela editora da Rosa, então vou lá conhecer o livro, porque a gente às vezes se peca muito por se fechar muito no universo nosso. E eu acho que eu tenho um prazer enorme quando eu pego o livro de algum colega e gosto dele, assim, de fazer uma foto. Não quero que todo mundo faça isso, não no sentido da propaganda. Isso é uma outra questão. Mas é no sentido da gente estar por dentro do trabalho do outro, do colega, a gente conhecer mais o outro. A gente, às vezes, você tem aqueles eventos literários que você vai, você fica ali trancado no canto, você não tem ninguém ali para conversar com você, você não conhece ninguém, não dá para falar um ai. Então, eu acho que eu gosto disso, de experimentar. E eu sei que nem todo mundo pode. Enfim, nós estamos passando um momento difícil, economicamente também. Não é? Eu dei algumas sortes aí nessa parada agora, porque recebi uma compra no final de fevereiro, e uma compra importante, e isso acabou fortificando um pouquinho para que a gente pudesse ficar mais um tempo tranquilo, vamos dizer assim. Tranquilo é uma forma muito livre de dizer, né? Mas, enfim, eu espero que o ano que vem a gente possa se encontrar com novos livros, com novas histórias e com um tempinho para os abraços e para aquele brinde especial, dizendo passando por isso, e agora vamos juntos em frente. Acho que a nossa literatura infantil precisa se posicionar também diante de todos os absurdos que acontecem no país hoje. Acho que é importante que nossas crianças se encontrem com essa verdade plural que é o Brasil. Acho que é importante que cada vez mais a gente possa falar sobre abuso sexual na literatura, possa falar sobre questões de gênero, possa falar sobre política, possa falar sobre um livro novo do Léo que está saindo aí, que tem a ver com esse momento tão triste que está acontecendo no Pantanal, que são as queimadas. Acho que esse caminho também é importante e estou comprando essa briga. Também eu vou escrever sobre contos de fadas, mas eu também vou escrever, mesmo às vezes dentro dos contos de fadas, temas que possam fortalecer o nosso leitor, esse leitor criança, para esse mundo tão estranho para ser educado nesse horário aqui. Perfeito, Tino. Tina, tem uma pergunta que a gente nós preparamos juntos, né? Que você sugeriu, eu quero muito fazer para você. Seus livros apresentam diferentes formatos, né? E em livros como Controle Remoto, A Tromba e Quem Quer Brincar Comigo, o formato conversa diretamente com o texto e a ilustração, dando mais sentido à história. Fala um pouco pra gente sobre essa relação entre o objeto livro, o texto e a ilustração, por favor. Você já falou um pouco, mas queria que você falasse melhor sobre isso. Eu acho que o que eu gosto de reforçar sempre é que no meu processo criativo,
esse pensamento ele vai para além do texto. Eu gosto sempre, em primeiro lugar, claro, eu quero contar uma boa história. Ponto. Isso daí é fato. Mas eu acho que você pode se cercar de outros elementos para que essa história fique ainda mais bacana. Então, o formato, o projeto gráfico do livro, ele tem força. Então, o Uniforme é um livro que eu fiz com Renato Morricone, que agora saiu publicado pela Gato Leitor, e que no final, ele conta a história do Clovis, e no final ele vai dizer que Clovis fez a sua grande descoberta. Só que o leitor não sabe qual foi a descoberta, mas o leitor é convidado a descobrir também. Ele vai descobrir para achar a descoberta do Clovis. Então, essa é uma brincadeira que acho importante de se fazer, como na tromba, como já falamos, a tromba eu escrevi no processo num dia de muita raiva, voltando de Goiânia para Brasília, estava com a cara fechada, digo, putz, se eu chegar em casa com essa cara, eu tô ferrado. E aí, já pensava nisso, mas aí a Débora Barbieri, minha parceira, fez, e o leitor você vai lendo o livro, tem uma tromba no tio Zé, e vão acontecendo coisas, e o livro vai caindo, o texto está aqui na altura do... Quando termina a história, você tem uma tromba, você pode vestir essa tromba, se você quiser, a criança pode vestir, não faça esse teste na cabeça de um rapaz cearense, mas você pode vestir, e você tem uma tromba colorida para desfilar por aí. Então, a tromba sumiu da personagem do livro, mas a tromba está agora na mão do leitor. Então, Incrível. esse tipo de brincadeira eu gosto de explorar, e vão vir coisas por aí para o ano que vem que vão brincar com isso também, com o formato. Ou quem quer brincar comigo, da mesma forma. Você toca a campainha, você abre a porta e vai encontrando um personagem. Toca a campainha, você abre a porta, encontra outro personagem. Você toca a campainha e você abre a porta. E aí você tem, né, esse trabalho incrível do Ivan Zig, um livro que não cabe em live nenhuma, entendeu? Saca? E você tem um livro que é gigantesco e que arregala o olho de qualquer leitor, criança, adulto. E aí a forma de você desdobrar ele não está ali desdobrando por acaso. Você está lá o texto, dizer que ela abriu a porta, puf, e você, como leitor, vai abrir a porta também. Então, pesquisar e buscar esses caminhos em que o objeto também é um condutor. O controle remoto, ele tem aquele jogo, o formato dele é comprido, lembra um controle remoto. Então, esse tipo de brincadeira, eu acho que é importante para a gente... Você não consegue reproduzir isso num tablet. Não tenha um professor que venha pedir um PDF que ele vai conseguir reproduzir essa leitura num PDF. Entende? Então, essa interatividade pela plasticidade do livro, ela é uma ferramenta importantíssima no meu modo de ver de criação. Então, eu busco jogar com isso sempre que posso. Nem sempre posso, nem sempre também a gente tem essas ideias absurdas. Mas se você estudar um tiquinho, a gente tem uma preocupação muito grande em valorizar muito o que vem de fora. E acho isso um pecado, me incomoda demais a gente ter tanto livro de fora premiado aqui. Porra, os livros lá fora já foram premiados, cara. Então é fácil, eu vou trazer aquele livro que foi premiado lá fora para cá e ele vai ganhar prêmio. Quero ver você investir um trabalho de queimar o neurônio, o escritor, o ilustrador e o editor para fazer um livro que vai ser premiado aqui. Saca? Então, me incomoda, acho que nós temos grandes artistas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Rio Grande do Sul, no Ceará, em Brasília. Essas pessoas precisam estar também visíveis. Enfim, é preciso fazer boa literatura? Antes de tudo. Mas essa boa literatura tem sido feita. Mas as pessoas estão muito presas a um discurso único, onde são os mesmos livros de sempre que aparecem na maioria das vezes. A gente precisa estar atento ao novo, ao que pode nos surpreender. E espero que isso mude com o passar do tempo. São livros incríveis feitos lá fora? São, mas temos livros incríveis feitos aqui também. Perfeito, Tino. Agora eu acho que vai ser a última pergunta. Falta 5 minutos pra gente encerrar. Eu queria aproveitar. Passou muito rápido esse monte de pergunta aqui ainda, mas enfim. Eu queria que você desse dicas de quais livros
ler, né, que para quem está começando a conhecer sua obra, quem está assistindo hoje pela primeira vez você, talvez, sugerisse algum livro seu, e também algum livro de algum colega seu, que você, se você não se você quiser, né, não sei, Uai, para as pessoas conhecerem a obra. gente, acabei de guardar. Tô falando muito do Léo, né? Mas enfim, o Léo fez um livro agora com a Thaís Linhares chamado Onde a Palavra Abre os Olhos, que é um livro espetacular, é um prêmio, um brinde para quem tem esses livros, assim, né? Gosto muito. Eu vou falar sempre da Silvertoff, então se você não conhece ainda um pouquinho da Silvertoff, vai lá ler. Eu gosto de começar pelos Bichos que Tive, que é um livro de contos, vários contos curtos e que, enfim, me tiram do lugar ainda hoje. Que mais que eu posso dizer? Putz, eu não esperava, podia ter mostrado aqui alguns livros É, que gosto. Gosto muito. Ai, Jesus. pode ir com calma, que ainda não começou a aparecer aqui o Dos meus temporizador, não. livros, cara, dos meus livros eu acho que poxa, eu acho que vale muito falar das novidades, dos últimos livros, eu acho. Então, eu tenho um livro que saiu agora, no final do ano passado, que é o Tapete Vermelho, feito com a Ana Paula Bernardes, ilustrado pela Sandra Jávera, que ganhou agora o altamente recomendável da Finilige. Legal. Chama Tapete Vermelho. É um presente para quem é mediador de leitura, porque a gente faz uma homenagem a esse lugar do mediador. Quem mais? O Rogério Andrade Barbosa está com um livro novo que não sei se é Sona, acho que é Sona, que é de desenho na areia e Legal. tal. Acho que vale Fala a de pena. peixeirinho também, que você quase Ah, não falou. Mostra pra gente aí um pouquinho a o capa. Peixeirinho é o meu livro mais recente, saiu agora, assinando uma parceria com o Matheus Rios. É um livro que a gente cria palavras novas a partir da mistura de bichos, então tem a borboleia, o tartarejo. Eu estou terminando de gravar a música que eu fiz para o Peixeirinho, vou botar a Legal. voz na sexta que vem, não sei se essa sexta a próxima. Então em outubro vai estar pronta, a música vai circular por aí. É uma história que gosto demais e o Matheus Rios fez um trabalho de desenho, de A ilustração ilustração é incrível, nossa. absurdamente incrível. Estou numa felicidade assim louca. E eu tenho também uma alegria enorme de ter uma parceria com a Ionite, que é esse livro com que roupirei para a Festa do Rei, onde qualquer um é convidado, todo mundo é convidado para uma festa e você vai à fantasia de rei que você quiser. O que vai acontecer depois é outra brincadeira, mas esse livro é bem divertido. O Marcelo falou alguma coisa aí que a gente se perdeu. Falou que a premiação de livros estrangeiros poderia ser em separado, para que a possibilidade de premiação não deixe de contemplar a bela, né, produção brasileira. É isso, Marcelo. É isso. Eu vou defender pro resto da vida. A gente tem que ver os livros que estão sendo feitos no Ceará, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em vários lugares. A gente tem que ter esse grupo como vocês que fazem pesquisa em cima de literatura infantil, tem que ser multiplicado para o Brasil inteiro. É importante que essas pesquisas possam se multiplicar e com isso a gente conseguir. Porque o Brasil é grande mesmo, é difícil, mas que se tente fazer cada vez mais isso. Verdade. Tino, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer estar aqui com você. Nossa, foi ótima a conversa, passou super rápido. Eu não fiz Opa, várias perguntas, espero que tenha um próximo encontro com você, quem sabe presencialmente, né, na UERJ, de isso, preferência. me Está vendo aqui o sinto, convite. me sinto feliz pelo convite e que a gente possa se encontrar sim. E agradecer a Por todo mundo favor. pela paciência. Quem quiser curtir um pouquinho, @Tino Freitas, quem quiser saber do curso de Contos de Fadas também, por favor, perguntem por lá. Até breve e muita saúde para todos nós. Perfeito. Obrigada, Tino. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde.